A autoestima, ela tá ligada à tua autoconfiança, ao quanto você é confiante de si, né? O quanto você se sente bem com você. Não tem muito a ver sobre corpo. E existe uma distorção sobre isso, né? Porque você fica buscando fora algo que tá dentro. E buscar fora nunca traz essa resposta, né? Nunca traz essa segurança que você procura na sua vida. Então eu trouxe aqui um exemplo de um filme pra gente falar um pouco sobre ele, que é um filme muito legal, que é A Felicidade por um Fio. Esse filme, ele tá na Netflix, é um filme muito legal. E ali nas primeiras cenas, ele já traz a mãe com a filha, né? Então tá a mãe cuidando da filha, cuidando do cabelo, e a filha fala a frase que é o seguinte: se eu tô com meu cabelo arrumado, eu me sinto perfeita, eu me sinto bem. Então, desde pequenininha, a mãe dela vai lá, arruma o cabelo dela, né? Deixa o cabelo dela bem alisado. E isso é uma coisa que acontece todos os dias pela manhã, né? Antes da filha sair, a mãe vai lá, arruma o cabelo. Só que a criança, né? Essa menina é uma criança. E criança gosta de brincar. Então, teve um dia que essa criança foi para um churrasco e tava lá, tinha piscina, tinha outras crianças e ela quis interagir com as outras crianças, é claro, criança gosta de brincar. E as crianças estavam na água, na piscina. E ela sempre pedia para a mãe dela deixar ela entrar na água. A mãe dela nunca deixava. Por quê? Porque ia bagunçar o cabelo dela. Só que a gente conhece como é criança, né? E um belo dia, uma criança falou assim para ela: você não entra porque você não sabe nadar. Deu uma provocada nela. Ela acaba entrando na piscina. Então, quando ela entra na piscina, ela molha o cabelo e os meninos falam: mas o que aconteceu com o seu cabelo, né? As crianças perguntam para ela. E aí ela fica se sentindo mal e sai da piscina. A mãe dela fala: tá vendo o que eu te falei? Você tem que estar sempre com seu cabelo arrumado, enfim, reforçando, né, que a beleza tá no cabelo. É claro, gente, que isso são processos muito inconscientes, né? Talvez a criação dessa própria mãe foi assim, nessa linha, e ela só replicou ali com a filha. Ok, a gente não vai entrar nesse ponto. O que a gente vai entrar na história desse filme para que a gente possa olhar algumas coisas que são bem interessantes nesse filme. Então eu vou olhar aqui o nascimento de uma crença. Quando eu observo a frase dessa menina falando o seguinte: só com o cabelo arrumado eu me sentia perfeita, né? Ela está engessando uma crença, ela está criando um padrão. Então aqui nasce uma crença nessa criança. E aí ela vai para a vida adulta, né? E na vida adulta, a mesma coisa ainda continua acontecendo, se repetindo. Então tem uma parte que tá ela e a mãe dela, né, sempre ali no espelho, sempre olhando o cabelo, sempre checando, né, se ela tá perfeita, se aquele cabelo tá perfeito, porque é dali que vem a confiança dela, né? E na realidade não é, né? A gente vai entender no decorrer desse filme as outras coisas que vão acontecendo. Então, ela arruma um namorado na fase adulta, né? E muitas vezes ela vai de madrugada para casa da mãe dela, para a mãe dela arrumar o cabelo dela. Então, ela deixa o namorado dormindo, acorda umas 5 horas da manhã, 4:30 da manhã e vai arrumar o cabelo. E aí volta para casa, né? Arruma o rosto, passa uma basezinha, volta para cama. E isso vira uma rotina na vida dela. Então, todos os dias ela acorda mais cedo, se arruma, põe o pijama, como se nada tivesse acontecido, e volta pra cama pra ficar com o namorado. Bom, e ele sempre fala pra ela: nossa, você é sempre tão perfeita, você é sempre tão arrumada, eu nunca vi você desarrumada. No decorrer desse filme, acontece o seguinte: eles têm uma discussão e ele fala pra ela: eu não vejo você, né? Você tá sempre perfeita, parece que nada acontece, eu não vejo você. O que ele tá falando do eu não vejo você? Ele tá falando que essa expressão espontânea, né, que todos nós temos, ele não via nela. Então ela era uma pessoa muito engessada, porque ela acreditava que a beleza dela estava nisso. Tava numa beleza padrão dura, sabe? Sempre eu não posso errar, eu não posso fazer isso ou aquilo. Então ela tava sempre se policiando. Meu cabelo tem que estar perfeito, porque só assim que ele vai gostar de mim.
E eles têm uma discussão onde ele fala para ela: você é sempre desse jeito, eu não vejo você. O que que ele queria ver? Coisas normais, né? Coisas normais, uma expressão natural, né? Ele queria ver a expressão da vida, como ela é, e não esse padrão tão engessado. Bom, eles terminam, e quando eles terminam, o que acontece? Ela entra no processo de cair a ficha dela, entra no processo dela começar a observar o quanto passou um tempo grande da vida dela se policiando, se engessando numa crença, num padrão, né? O quanto ela não era ela, o quanto o tempo que ela ficou se comportando de uma forma robótica. E aí cai uma ficha dela, né? Como que é possível viver dessa forma? E aí ela descobre que não é sobre o cabelo. Ela descobre que é sobre ela, que é sobre a falta de aceitação de si mesma, a falta dessa intimidade interna, porque a vida inteira ela viveu de uma forma condicionada, engessada, e a gente não consegue viver dessa forma. Esse filme ele é incrível, para quem não assistiu, eu indico, assista, porque ele vai mostrar isso escancarado, né? O quanto nós absorvemos comportamentos durante a nossa vida, a nossa infância, e a gente vai vivendo de acordo com isso de uma forma tão engessada, padronizada, dura, né? E vai ter uma hora que você vai entrar em conflito. Vai ter uma hora que você vai falar assim, eu não sei mais o que eu faço. Vai ter uma hora que vai bater, como diz, né, um ditado, água na bunda. Vai ter uma hora que você vai questionar isso. Vai ter uma hora que você vai falar assim, mas quem sou eu? Mas o que eu tô fazendo aqui? Por que as coisas são assim? Né? Por que eu me sinto insegura? Por que as minhas relações não dão certo? Né? Você sente saudade de algo e você não consegue preencher esse buraco dentro do peito, né? E essa saudade é a saudade de si próprio. E esse filme vai trazer isso de uma forma muito legal para ser observada. Então, ela entra num processo de cair a ficha e aí ela raspa o cabelo dela. O cabelo dela, que era uma coisa que era um bem precioso para ela, era o tesouro dela, e ela raspa o cabelo. É muito legal essa cena, gente, vale muito a pena assistir. E aí ela entra num processo de aceitação própria. Ela começa a se sentir bonita. E ela percebe que essa beleza, esse valor que ela tem, não é sobre o corpo dela ou sobre a roupa que ela tá, é sobre ela. Ela vai reconhecer as qualidades que ela tem, né? Que durante muito tempo ela negou. Então ela se acha bonita, ela tem uma quebra da crença e aí sim uma percepção verdadeira do seu real valor. É quando ela se encontra com ela mesma. E aí que está a nossa autoestima, e aí que mora a nossa autoconfiança. Ela mora no reconhecimento dos seus reais atributos. E ela reconhece isso e ela começa a se aceitar. Começando a se aceitar, muita coisa na vida dela muda. Então, o que muda na vida dela, né? Ela começa a ter aceitação própria, as relações dela começam a ser diferentes. Então, quando eu me aceito, eu crio um novo cenário. Aquelas coisas que me traziam conflito, aí elas deixam de existir. Por quê? Porque eu estou me aceitando, eu estou vivendo de acordo com a minha verdade, né? Então, dificilmente outras coisas vão me abalar. As pessoas, elas vão se aproximando de mim de acordo com a abertura que eu dou. As relações vão se tornando relações verdadeiras porque eu estou sendo verdadeira comigo mesma. E aí ela entende isso durante esse filme. Ela vai entender que a sua aceitação própria gerou novas relações, relações verdadeiras e duradouras. Então tem uma cena do filme que ela sai, né, com o cabelo raspado, sai com as amigas, e as amigas adoram essa nova versão dela, porque, mais uma vez, não é sobre cabelo, né? Tem a cena lá, né, dela raspando a cabeça, mas ela tá aberta.
ela tirou aquele negócio, assim, aquele negócio preso dentro da caixinha, né, rígida, e ela começa a se divertir, ela se permite se divertir, ela permite se relacionar com outras pessoas, né, é uma permissão que ela dá para ela viver de uma outra forma. Então, nesse processo, ela encontra um rapaz que vai olhar para ela e se apaixona por ela, pelo que ela é. Então ele ama passar a mão na cabeça dela, raspada, ele acha gostoso, sabe? Aqueles fiozinhos assim. E ele vê nela algo que é além do físico, né? Algo que é além desse material que a gente vê aqui. Ele vai enxergar ela, ele vai enxergar as qualidades dela. E aí ele realmente se apaixona por ela. Bom, esse filme ele ainda vai andar em alguns pontos que são bem legais. Tem um momento que o ex-noivo dela reencontra ela, né? E fala, nossa, eu nunca te vi assim, como você tá bonita, tem algo diferente em você, gostei tanto do que eu vi. Vai pedir a mão dela em casamento e volta a namorar com ela. O outro rapaz, ela termina, ela entrou num conflito ali interno, porque ela ainda não sabia com quem que ela queria ficar. Então ela se permitiu ver se com o ex dela ia dar certo, né? Se ainda existia amor suficiente. E no dia do noivado, ele pede pra ela tava usando já o cabelo dela natural, né? Ela tava se sentindo muito bem. E no dia do noivado, ele fala pra ela o seguinte, você pode alisar seu cabelo, né? No dia do noivado. E isso deixa ela muito chateada. Por quê? Porque mostra que o que ele quer nela, né? Antes ele recriminava o que ela era e ele pedia para ela ser ela mesma. Quando ela decidiu ser ela mesma por si própria, ele gostou, mas aí ele queria voltar naquele antigo padrão dela. Então, em alguns momentos, ele gostaria que ela fosse daquele outro jeito. Só que aquele outro jeito, para ela, não era uma verdade sobre ela, era uma mentira. E ela não queria mais viver uma mentira, né? Então, ela termina com ele e acaba reencontrando o outro rapaz que ela chegou só a se relacionar há pouco tempo e ficar com ele e conhecer outras pessoas e fazer atividades que ela não fazia antes, ser convidada para coisas que ela não era convidada antes, porque ela estava se permitindo viver de uma outra forma. Bom, então ela não mais vivia no passado, ela decidiu, né, viver no presente. Então, ela já não era mais aquela criança ferida, né? Houve uma cura da criança ferida nela e ela conseguiu seguir a vida dela de uma outra forma. Então, já que a gente está aqui juntos, eu quero te perguntar, o que você anda negando para você? O que você anda engessando perante as situações da vida? Onde você abre a mão do que você é pelo outro e por quê? Quais são os comportamentos que você tem que não estão de acordo com a tua essência? Você vai ter que olhar para isso, né? Porque quando a gente fala assim, não me sinto autoconfiante, tenho baixa autoestima, é porque você está negando o que você é. E muitas vezes tem, de fato, uma criança ferida ali dentro para ser curada, algumas feridas serem cicatrizadas, alguns estados emocionais que ficaram ali, os resquícios emocionais. Então, fica essa pergunta para você, o que você anda negando para você mesmo? Onde você não está tendo integridade interior com você mesmo? E por quê? Ok? Então, vale assistir esse filme e avaliar todo esse cenário que é muito legal de assistir. E você pode se ver em alguns momentos nesse filme. É um filme muito legal, tá disponível no Netflix. Então, eu dou a dica aqui para quem tá aqui comigo, assistir depois e ter também a sua análise e o seu olhar. Para quem não sabe o que é uma crença limitante, a gente vai falar sobre isso. Então, vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: quais são as crenças que estão presentes hoje na sua vida? Você tem consciência de quais são as crenças que estão presentes na sua vida? Você tem consciência do quanto você está vivendo no seu passado? Então, são perguntas para serem feitas. Gente, separa um papel e caneta, porque a gente vai fazer uma atividade também, tá? A gente vai investigar algumas crenças
ok? E eu vou ajudar, né, nesse processo, eu vou ajudar a olhar essas questões. É como se a gente estivesse no escuro, eu vou acender uma luzinha para você começar a entender o que está aí dentro, o que está internamente, ok? Quanto você tem vivido no passado? Quais são as crenças que estão presentes hoje na sua vida? O que você está querendo mudar na sua vida e você não está conseguindo? Né? O que você anda pensando sobre você? Vamos fazer essa investigação e eu vou colocar um pontinho de luz para que você possa reconhecer quais são essas crenças que você também se conecta e se existem outras, quais são. Então separa um papel e caneta para você fazer essa atividade, para você escrever um pouco sobre isso, para você fazer essa autoinvestigação, ok? O que é uma crença, né? Então todo mundo fala sobre crença e o que é uma crença? Presta atenção nisso, gente. Olha aqui, a gente está falando sobre crença. E o que é uma crença? É uma convicção de que algo é verdadeiro e certo. Então você acredita que isso é verdadeiro. Então você pensa coisas sobre você e você acredita que isso é a verdade sobre você. Você está acreditando nisso. Então é uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais ou numa sensação interna, ok? Ao ter uma crença sobre algo, você acredita que há uma certeza sobre ela, você reforça ela. Então isso significa que você pensa coisas sobre você, né, de acordo com as experiências que você teve, você pensa coisas sobre você e você reforça isso durante o teu dia, durante as tuas relações. Então, isso não significa que a avaliação dessa certeza corresponda à verdade, pois certeza e verdade são realidades diferentes. Uma coisa é, eu penso isso sobre mim e eu tenho certeza que é isso. Outra coisa é a realidade disso. E aí, a realidade disso é que possivelmente não é o que você imagina. Você tem certeza de coisas que você pensa. Mas o que você pensa muitas vezes não é a realidade sobre você. É só um reflexo, muitas vezes, da forma que você foi criada, das experiências de vida que você teve, e você vai engessando essa certeza e vai se comportando de acordo com ela. Então, se você quer mudar, você vai ter que estar mais presente na sua vida. Você vai ter que olhar o que está acontecendo. E muito mais do que olhar o que está acontecendo, você vai ter que ver o que está lá atrás. Quais são as feridas que estão abertas, que estão impedindo você de viver de uma forma diferente, de você mudar. Por que você está se distraindo tanto? Porque tem uma coisa lá atrás que você não está querendo olhar. Isso te trava. Isso te trava. É como viver com o freio de mão puxado. Você fica travada. Então, isso vai te gerar medo e insegurança. Ok? Então, esse medo, essa insegurança que você tem é o fato de você não sabe o que está lá atrás. Você está vivendo, distraído. Quando você vê, você está colhendo o mesmo resultado de sempre, né? E vai ser sempre o mesmo resultado. Enquanto eu planto uma sementinha, eu rego, eu cuido, eu vou colher. E se eu plantar sempre a mesma semente, eu vou colher sempre a mesma coisa. Se eu plantar alface, eu vou colher alface. Se eu plantar alface, eu não vou colher beterraba. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você vai ter que descobrir o que você está plantando. O que eu estou plantando? O que tem atrás que eu não estou olhando? Quais são as dores, as feridas emocionais que eu tenho, que eu estou me negando a cicatrizar? Eu estou me negando a olhar para isso. E aí eu estou descontando tudo fora. Como mudar? Como ser uma pessoa mais confiante? Como ter mais autoestima? Como resgatar o que eu sou mesmo, já que eu venho me anulando há tanto tempo, já que eu venho vivendo uma vida através de padrões e de crenças, como que eu faço? Então a gente vai olhar para isso. Então, vamos ver os 6 passos cruciais para uma pessoa autoconfiante, ok? Ser uma pessoa autoconfiante envolve 6 passos cruciais, e é isso que a gente vai falar. O primeiro é sentir amor próprio, ok? Você vai ter que gostar de você. E muitas vezes você não gosta porque tem coisas que estão mal resolvidas. Então aí você não se gosta tanto. Então vamos resolver o que está para trás, né? Amor próprio. Quer ser autoconfiante? Você vai ter que ter amor próprio. Okay? Você vai ter que parar de se deixar em segundo plano. Você vai ter que ter mais integridade com você, integridade interior com você.
Segundo passo, saber lidar com as suas próprias emoções. Olha, gente, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, a olhar para as nossas emoções. Desde pequenos, né? Engole o choro, é não sentir. Eu até fiz um vídeo falando sobre a Frozen, né? Que é a Elsa, na verdade. Isso deu até um bafafá na internet, porque eu falei, o que você tem a ver com a Frozen? Na verdade não é Frozen, né? É a Elsa. Só que o nome Frozen, ele é mais comercial, as pessoas se conectam mais, né? Ainda mais que acabou de sair o segundo filme Frozen, então eu usei Frozen. Mas eu sei que é a Elsa. Então, nessa cultura do encobrir e não sentir, né? Quantas vezes você engole calado as suas emoções? Quantas vezes você tá triste e não aceita? Quantas vezes tem sensações internas que você nega, né? Não tem problema, porque assim, quando eu abro o que eu tô sentindo pro outro, eu tô compartilhando com ele o que eu tô pensando, e talvez esse outro possa me dar uma visão um pouco mais verdadeira sobre isso. Talvez ele consiga enxergar de um outro ponto. Quando eu abro a minha questão emocional, por exemplo, para alguém que está preparado, ok? Um terapeuta, por exemplo, eu abro a minha questão para um terapeuta. Ele vai saber olhar para isso com isenção, né? Com clareza. E aí ele consegue te ajudar, ele consegue te mostrar algumas coisas, alguns elementos que estão ali que você não viu. Então, não tem problema sentir, gente. Mas queira resolver. Não queira encobrir, não queira botar embaixo do tapete, porque é o botar embaixo do tapete que te traz mal-estar, que não te deixa bem. É o botar embaixo do tapete. Um outro ponto é ser menos crítico consigo mesmo. Parar de se criticar tanto. Começar a se valorizar mais. Olhar, se conectar com as suas qualidades, com seus reais atributos, né? O quarto ponto, perdoar os erros do passado. Gente, é assim, tudo tem um aprendizado. O que você passou no passado te trouxe um aprendizado. E tá tudo bem. Você tá bem. Tá tudo bem. Então pegue os aprendizados desses erros que você considera como erros do passado. O que trouxe de aprendizado aqui? O que eu posso aprender? Ok? Pega leve com você. Você pode pegar leve com você. E entenda que, de acordo com o que aconteceu naquela época, e de acordo com a tua mentalidade naquela época, não daria para ser diferente. E tá tudo bem. É só você parar para pensar quantas pessoas falam assim: nossa, eu adoraria ter um corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje. Eu escuto muito isso, né? Eu adoraria ter o corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje. Então, possivelmente, você já amadureceu muito, né? E hoje, se acontecesse uma questão parecida com a do passado, você resolveria de uma outra forma. Então, se valorize a tua jornada, o teu caminho, o teu autoconhecimento. Você teve uma evolução, acredite. O quinto ponto é curar suas feridas internas, sua criança interior, curar essas coisas que estão aí mal resolvidas, olhar para isso, fazer um detox emocional disso, um detox mental, olhar para essas crenças, limpar crenças, tirar essas coisas para que você possa pensar de uma outra forma, manifestar uma vida diferente. Você merece manifestar uma vida diferente. E o último ponto, começar a ouvir essa orientação interior, sabe? Sabe aquele negócio do sexto sentido? Você se dá o crédito de se ouvir. Você sabe o que você precisa fazer. Seu coração te avisa todo o tempo. A gente tem um desenho animado, traz isso, é muito divertido, porque ele traz o diabinho e o anjinho, né? E fica os dois aqui assim, um fala uma coisa, o outro fala outra. E você sempre vai seguir um ou outro, né? O que é isso? É o ego, né? O ego, o diabinho, e você, a sua essência, né? O anjinho, a sua essência, ela é amorosa. Você só esqueceu disso. Ok? Você é amoroso, você é um ser abundante, você merece ser feliz, tá? Só tem umas crenças que estão encobrindo isso tudo e você não tá vendo. Então, para você ver isso, para você reconhecer esse ser incrível que você é, amoroso que você é, fantástico que você vai ter que tirar essas crenças, esses padrões, curar essas feridas internas, né? Fazer um detox em você, tirar o que não é para você ver o que é.